Isso aconteceu há um pouco mais de 2 anos, e eu queria compartilhar em algum lugar para poder olhar para trás um dia e nunca esquecer a lição que aprendi. Era 2016 e eu tinha acabado de começar um novo trabalho em um hotel. Era um trabalho de baixo salário, mas eu precisava de um emprego. Um amigo meu, Michael, conseguiu esse emprego para mim. Durante alguns dias, fiz treinamento com o dono nas manhãs e por 2 noites, Michael me treinou. Nosso turno era das 11 da noite até 7 da manhã. Nada emocionante. Apenas checar hóspedes e fazer a papelada. Meu chefe, ou o dono, saiu de férias com a esposa por 1 semana, o que levou ao treinamento acelerado que eu tive que passar. Então, era minha primeira noite sozinho no turno da noite. Havia um monitor com câmeras de segurança ao redor da propriedade do hotel e grandes janelas de vidro em todo o prédio do escritório, com uma porta de vidro. Não havia uma janela de atendimento noturno, como a maioria dos motéis tem. Era relativamente cedo na noite, por volta da 1 da manhã, e eu estava apenas fazendo o meu trabalho normal de papelada de check-in. Foi quando um homem entrou e perguntou se tínhamos quartos disponíveis. Normalmente, se alguém parece suspeito, meu chefe me manda mentir e dizer que não temos vagas, mas ele parecia normal no momento. Sem hesitar, eu disse que sim, e ele respondeu que sim. Então comecei a fazer a reserva no computador, quando percebi que ele começava a espantar o ar e fazer barulhos de cuspe, como se estivesse sendo cercado por moscas. Tentei ignorar isso, pois, para mim, não era da minha conta. Então tentei fazer o check-in o mais rápido possível. Dei a ele a chave do quarto e ele foi embora. Naquele momento, eu era bastante tímido e tinha muita coisa acontecendo na minha vida pessoal. Então espero que vocês entendam minha reação ao que aconteceu a seguir. O homem voltou do seu quarto e bateu com a mão na porta de vidro, fazendo-me pular de susto. Olhei para cima e o vi apenas me encarando. Ele abriu a porta e colocou a cabeça para dentro, dizendo: "Não consigo entrar no meu quarto. Por que você não me deixa entrar no meu quarto?" Minha única defesa era tentar ser útil. Então respondi que talvez houvesse algo errado com a chave e que eu poderia lhe dar outra. O olhar nos olhos dele era inexplicável. Eu sentia que estava em perigo absoluto. Entreguei a ele a nova chave e ele voltou para o quarto. Tentei mandar uma mensagem para Michael, porque era ele quem tinha me treinado, mas era no meio da noite e ele estava dormindo. Eu precisava de orientação. Sem resposta de Michael, percebi o homem descendo as escadas para voltar. Eu entrei em pânico absoluto. Corri para o escritório dos fundos, trancando a porta, e peguei meu canivete de bolso. É importante ter proteção quando se trabalha à noite. Ouvi o homem na área de atendimento gritando: "Olá, olá, por que você não me deixa entrar no meu quarto? Você não gosta de mim?" Sendo um completo idiota e não me posicionando e simplesmente chamando a polícia quando estava com medo, decidi enfrentar a situação sozinho. Respondi que estava apenas ao telefone e que sairia em breve. Comecei a ligar para Michael repetidamente pedindo ajuda, sem resposta. Decidi respirar fundo e sair do escritório. O homem não estava lá, ele estava no banheiro. Comecei a ouvi-lo falando consigo mesmo de forma irritada, dizendo: "Mate-a, mate-a." Meu coração afundou. Ainda sendo um idiota e não chamando a polícia, ele saiu do banheiro e eu disse: "Sua chave estava quebrada, desculpe. Deixe-me acompanhá-lo até o seu quarto." Ele concordou. E felizmente eu estava usando um suéter de manga longa. Então, com os braços abaixados, consegui esconder o canivete na mão enquanto o segurava. Começamos a andar para fora e ele parecia insistir em andar atrás de mim. Começamos a subir a escada em direção ao seu quarto e eu estava suando de nervoso, olhando constantemente para trás para garantir que ele não fizesse nada. Ele parou em um quarto e eu parei no quarto dele, algumas portas adiante. Sorri e disse: "Oh, esse é o quarto errado, este é o seu quarto", como estava claramente escrito na porta. Ele estava tentando abrir o quarto errado o tempo todo. Depois de deixá-lo entrar no quarto dele, corri rapidamente de volta para o escritório e tranquei a porta. Descobri que havia uma mulher sozinha no outro quarto em que ele estava tentando entrar. O próximo hóspede que fiz o check-in foi um policial de algumas cidades vizinhas.
Senti-me mal por confiar nele sobre o homem, mas ele parecia disposto a ficar atento. Na noite seguinte, o homem voltou, mas eu tinha trancado as portas e disse que estávamos totalmente reservados. Expliquei ao meu chefe o que aconteceu quando ele voltou das férias, mas ele não levou a sério. Continuei trabalhando lá no turno da noite no ano seguinte, onde muitos outros encontros estranhos aconteceram, mas este foi um dos piores. Eu, infelizmente, costumava trabalhar em um hotel na nossa cidade. Alguns meses atrás, a cidade foi atingida por um furacão e muitas casas foram seriamente danificadas, então muita gente deixou o lugar. O hotel ficava a uns 20 minutos a pé da minha casa. Não vou mencionar o nome da cidade nem do hotel, porque realmente não quero que nada seja rastreado até mim. O hotel era bem padrão, do tipo cama e café da manhã, sabe? Onde servem ovos mexidos meio molhados, salsichas congeladas e cereais variados. O hotel teve um mês movimentado depois do furacão, já que algumas pessoas estavam fora de suas casas por causa dos danos, mas depois de um tempo, as coisas ficaram mais tranquilas, até mais do que antes do furacão. Eu sempre trabalhava à noite, das 6 da noite às 2 da manhã. Então, alguém me substituía às 2 e trabalhava até às 10 ou 11 da manhã. Eu sempre podia ver quantas pessoas estavam hospedadas no hotel, e naquela época havia apenas cerca de 9 quartos ocupados, o que não era muito. Às vezes eu passava a noite inteira sem ver ninguém. Havia uma sala de descanso para os funcionários nos fundos, com uma máquina de café, geladeira, mesa e algumas cadeiras tipo sofá. O banheiro dos funcionários também ficava lá atrás. À noite, eu passava a maior parte do tempo lá. Havia um sino na recepção que as pessoas tocavam se precisassem de algo. Eu estava na sala dos fundos quando ouvi uma voz grave no saguão dizendo olá repetidamente. Levantei-me e fui até a porta que dava para trás do balcão e vi um homem do outro lado do vidro. Havia uma barreira de vidro com uma abertura embaixo de cerca de 25 cm de altura. Ele disse que precisava de toalhas. Peguei algumas toalhas extras e as deslizei por debaixo do vidro para ele. Ele as pegou de forma meio agressiva, me olhou de um jeito estranho e então foi em direção ao corredor dos quartos. Eu fiquei no saguão, sentado na cadeira giratória ao lado dos monitores, e fiquei observando o homem na câmera enquanto ele caminhava pelo corredor. Ele olhava ao redor de forma estranha e então começou a esfregar as toalhas no rosto. Eu disse em voz alta: "O que é isso?" Depois ele entrou no elevador. Então voltei para a sala de descanso. Uns 10 minutos depois, ouvi novamente uma voz no saguão. Era a mesma voz. Fui até lá e o homem estava do outro lado do vidro novamente. Ele disse bem alto: "Meu cartão-chave não está funcionando." Perguntei qual era o número do quarto dele, e ele disse algo aleatório, como 2C, algo com uma letra. Nossos quartos tinham apenas números, sem letras, então eu sabia que ele estava mentindo. Disse a ele: "Senhor, nossos quartos não têm letras. Você tem certeza de que está hospedado aqui?" A reação dele foi algo que eu não esperava e que eu gostaria de nunca ter presenciado. Ele jogou as toalhas no chão, começou a sorrir levemente e inclinou a cabeça enquanto se aproximava do vidro. Quando seu rosto estava praticamente encostado no vidro, ele disse: "Vou te matar." Ainda com um sorriso no rosto, ele repetiu isso cada vez mais alto até quase gritar. Eu gritei de volta: "Estou chamando a polícia." E realmente liguei. Peguei o telefone e mostrei para ele enquanto discava 190. Ele continuou com aquele sorriso perturbador, agora me imitando enquanto eu falava com o atendente, explicando em voz alta o que estava acontecendo bem na minha frente. O homem doente riu e foi em direção à porta, andando lentamente. Disse ao atendente que ele estava saindo, e quando ele passou pelas portas e sumiu de vista, disse que ele tinha ido embora. A atendente perguntou se eu ainda queria que um policial viesse, e eu disse que não, estava tudo bem. As próximas horas do meu turno passaram devagar. Por razões óbvias, decidi ficar no saguão em vez de voltar para a sala de descanso. Um hóspede fez check-in durante esse tempo. Por volta das 2 da manhã, meu substituto chegou. Marquei o ponto e fui para casa. Saí para o estacionamento.
Estava frio, lembro que desejei ter trazido meu casaco. Andei com as mãos nos bolsos do meu casaco leve e o capuz na cabeça. Então, ouvi uma voz no estacionamento. Me virei e vi uma fileira de arbustos que cobria as janelas do primeiro andar do hotel. O som veio dos arbustos. Não consegui entender o que a voz disse, mas também não me importei. Acelerei o passo. Assim que saí do estacionamento, estava em uma estrada principal por 1 minuto, mas não havia carros na estrada nessa cidade tranquila, a essa hora. Depois de 1 minuto, virei à esquerda em uma rua residencial que eventualmente levaria até minha quadra. Estava tudo silencioso. Nem mesmo o som distante de tráfego, apenas o som dos meus sapatos batendo no asfalto. E então o som de mais alguém andando, só que dessa vez correndo na ponta dos pés, tentando ser discreto. Quando me virei, a pessoa parou. Havia um carro bem atrás de mim, e eu quase sabia que havia alguém se escondendo atrás dele. Ouvi risadas, e então uma voz familiar sussurrando: "Vou te matar." Mesmo sem ver, eu sabia que era aquele homem. Olhei ao redor, planejando meu próximo movimento. Eu não conseguiria correr mais rápido do que ele, especialmente usando meus sapatos de trabalho. Olhei para a casa mais próxima, que tinha uma luz acesa no andar de cima. Alguém estava acordado. Eu iria correr e tocar a campainha pedindo ajuda. Olhei de volta para o carro e vi ele, aquele homem, espiando por trás do carro enquanto se movia lentamente até a frente. Quando chegou ao capô, pude ver o resto do seu rosto e corpo, e aquele sorriso doentio e insano apareceu novamente. Eu apenas corri desesperadamente para minha casa. Eu trabalhava em uma loja de conveniência que ia até 10 da noite. Eu estava no turno de fechamento com outra caixa, que vou chamar de Nicole. Nicole é uma pessoa muito gentil, mas bastante tímida, além de ser muito bonita, o que faz com que muitos contratantes deem em cima dela. Normalmente, não é algo tão preocupante, apenas alguns elogios, ou talvez um convite para jantar, que ela recusava educadamente. Eu provavelmente também a chamaria para sair, se não fosse por um detalhe. Nicole tem uma namorada, então ser paquerada por homens todos os dias a deixa bastante desconfortável. Quando nos conhecemos, eu disse a ela que talvez fosse bom contar para esses caras que ela é lésbica, mas ela sempre respondia que isso não era da conta deles, então preferia manter essa parte em segredo. Nicole se tornou minha melhor amiga, e ter outra caixa ali comigo evitava que as coisas ficassem solitárias. A gente até cobria os intervalos de almoço um do outro. Um dia, quando voltei do almoço, Nicole começou a me contar sobre um cara meio assustador que estava flertando com ela. Ela disse que recusou educadamente, explicando que já estava com alguém, e embora ele não parecesse feliz, acabou indo embora. Eu não dei muita importância, achando que era só mais um cara com segundas intenções, e rimos disso. Mas mais tarde, naquele dia, o homem voltou. Nicole não estava lá, pois tinha saído para ajudar um cliente a encontrar madeira. Então só estava eu no balcão. Ele parecia normal, provavelmente atraente para a maioria das mulheres, mas seu comportamento era estranho. Depois de olhar ao redor da área, perguntei se podia ajudá-lo em algo. Ele me disse que estava ali para ver Nicole. Perguntei como ele a conhecia, e ele respondeu que tinha vindo mais cedo e a convidado para sair. Ao que ela disse sim, então ele tinha voltado para buscá-la. Disse a ele que Nicole já tinha ido embora para casa. Uma mentira comum que todos usam para proteger os amigos. O sorriso dele desapareceu, e ele começou a parecer irritado. Ele disse que queria falar com Nicole e convidá-la para sair de novo, o que contradizia o que ele tinha acabado de me dizer sobre ela aceitar o convite anterior. Eu disse que ele não podia fazer isso, o que fez com que ele cruzasse os braços e perguntasse por quê. Eu não sou muito bom em inventar desculpas na hora, então eu não queria contar para ele que Nicole era lésbica, já que ela não queria que ele soubesse. Então acabei dizendo que Nicole era minha noiva. O olhar irritado dele se transformou em confusão, e ele perguntou como alguém tão bonita como ela poderia sair com alguém como eu. Não sou nenhum Jason Momoa,
Mas também não acho que sou tão ruim assim. Eu disse a ele que isso não importava e que estávamos prestes a nos casar em alguns meses, então ele precisava se afastar. Ele me lançou um olhar de ódio, mas não disse nada. Após um silêncio constrangedor, ele foi embora. Quando Nicole voltou, contei a ela o que aconteceu. Ela pediu para que eu descrevesse o cara e depois que eu disse como ele era, ela confirmou que era o mesmo cara que tinha vindo antes. Ela ficou um pouco assustada com o que aconteceu, mas achou engraçada a desculpa de noivado. Ela até brincou dizendo que preferia estar noiva de mim do que sair com ele, o que eu acho que foi um elogio. Algumas semanas se passaram e quase esquecemos do homem. Mas uma noite, depois que escureceu, Nicole e eu estávamos juntando o lixo para fechar os caixas e ir para casa. Foi então que ouvimos um barulho na porta e quase pulamos de susto. Era o cara de novo. Ele estava com um olhar selvagem, com o rosto pressionado contra o vidro. Eu disse a ele que estávamos fechados, mas ele insistiu que precisava entrar. Nicole gritou novamente, dizendo que não estava interessada e que ele deveria ir embora e deixá-la em paz. Mas ele gritou que não estava ali por ela, estava ali por mim. Ele disse que se conseguisse tirar o marido dela do caminho, ela seria toda dele. Com base nisso, ele queria me matar. Eu disse a Nicole para correr até o escritório do gerente e chamar a polícia, e eu ficaria ali de olho nele. Não vou mentir, eu estava bem assustado de estar naquela área pequena se ele conseguisse entrar. Ele não era o maior dos caras, mas podia estar armado, e a loja não nos permitia ter itens de autodefesa. Então, eu estava sozinho. O cara começou a bater nas portas deslizantes como se estivesse louco. As portas tremiam e eu quase jurava que iam se soltar da base. Foi então que Nicole voltou correndo com um pedaço de madeira nas mãos, gritando que a polícia estava a caminho. Finalmente, o homem decidiu ir embora. O gerente do fechamento encontrou os policiais quando chegaram e os levou para revisar as câmeras. Felizmente, o homem foi preso. Mas nem Nicole e eu não me senti seguro trabalhando lá por muito mais tempo. Ainda somos amigos e até frequentamos a mesma faculdade, mas agora temos empregos diferentes enquanto pagamos nossas aulas. Fico feliz que ela estava lá para me ajudar com aquele homem perigoso, pois eu odeio imaginar o que ele poderia ter feito comigo, ou pior, com ela. Ela diz que também está feliz por eu ter estado lá para ela, já que ter um homem por perto costuma fazer com que homens como aquele fiquem menos confiantes em tentar algo. Foi um alerta para mim sobre o quão perigoso pode ser para algumas garotas quando um cara interessado simplesmente não aceita um não como resposta.